Olá, irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma segunda-feira para ouvirmos a palavra de Deus, o Santo Evangelho do dia de hoje. E essa semana estaremos retomando o Evangelho de São Lucas, que começou há poucos dias, que ouviremos nas próximas semanas na Santa Missa. Hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida, me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse texto é um texto riquíssimo para a nossa vida de fé, em que a gente percebe que logo após o seu batismo e os 40 dias no deserto, Jesus agora retorna para a sua região onde foi criado, e lá começa a sua atividade em Nazaré. Num dia de sábado, Jesus entra na sua sinagoga e, como um bom judeu praticante, participa do culto sagrado. E eis que ele vai fazer uma leitura. E essa leitura, tirada do profeta Isaías, capítulo 61, Jesus proclama ao término, porque ele também deveria explicar essa leitura, que hoje estava se cumprindo aquela profecia. E aqui é importante a gente retomar a proposta de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Olha só Jesus, quando diz que hoje se cumpriu a profecia, ele está remetendo ao Espírito que ele recebeu do Pai no seu batismo.
Ele foi ungido pelo Pai. Isso é querendo dizer, ele foi ungido, ele foi preparado. Ele é o Messias do Pai, enviado à Terra para a salvação de todos nós. Então aquilo que o profeta Isaías anunciou estava começando a se cumprir agora em Jesus. Então, diante deste Espírito, ao qual ele foi ungido, ele vai fazer o quê? Anunciar uma boa nova. E aí precisamos olhar para toda a vida de Jesus, que uma forma especial os evangelhos nos mostram. Então é importante, e a gente já está aí, né? Amanhã já será o início de setembro, que é o mês da Bíblia. É importante estudarmos a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, para conhecermos a boa nova de Jesus. Não basta ler uma parte, mas precisamos estudar o Evangelho por inteiro, nos aprofundar no seu todo, para compreendermos qual é esta boa nova. E hoje Jesus já nos dá um sinal sobre esta boa nova, que nós vemos aqui. Vamos lá. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Aqui interessante, né? Anunciar aos pobres. Por que os pobres? Primeiro, os pobres são aqueles que, mesmo diante das dificuldades da vida, eles se encontram abertos à graça de Deus. A sua riqueza continua sendo Deus. Coloca a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Mas também, na realidade humana, os pobres são as pessoas empobrecidas, ou seja, são aquelas pessoas que foram feitas pobres, tornaram-se pobres em função da ganância de alguns. Enquanto alguns querem ter muito ou tudo, acumulam, outros ficam carentes, deficientes daquilo que lhes é necessário. Por isso essa questão dos pobres ou dos empobrecidos são as pessoas que são privadas do que é necessário em função de alguns que querem acumular. O outro aspecto que Jesus deixa claro, né? Anunciar, né, a libertação aos presos, ou seja, né, as pessoas que se encontram em algum tipo de prisão. A prisão física são aquelas pessoas que erraram na vida e que por isso elas estão pagando pelo que fizeram, mas que precisam reencontrar o sentido da vida deles para redirecionar a sua existência humana, e isso se dá na pessoa de Jesus. Assim como também podemos pensar nos presos, né? Não no sentido físico, mas vamos assim dizer no sentido espiritual. As pessoas que estão presas por causa do pecado, presas nas suas ganâncias, na sua ambição, presas nas suas emoções negativas e não se libertam nunca daquilo. Então Jesus também veio libertar as pessoas no seu todo. Depois ele continua dizendo aos cegos a recuperação da vista. A cegueira física, sim, Jesus também tinha esse poder, mas também a cegueira espiritual, que faz com que as pessoas fiquem fechadas no seu egoísmo, que faz com que as pessoas não compreendam, não consigam enxergar o Deus vivo e verdadeiro e deturpam o sentido da fé, deturpam o sentido da religião, deturpam o sentido da existência. Então Jesus também veio curar estes cegos. Eles enxergam, mas não enxergam a vida como deveria ser, não enxergam Deus como deveria ser. Então Jesus vem tirar também essa cegueira, dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Ou seja, Jesus aqui remete à questão do perdão das dívidas, não é a cada 7 anos ou no ano jubilar também, ou seja, naquele ano da graça, de forma que aonde os empobrecidos, os endividados, os escravos por dívidas encontram a graça da libertação. Então Jesus sintetiza sua missão como esta possibilidade, né?
aquilo que tanto se esperava no ano, né, do perdão, no ano jubilar, Jesus veio trazer isso agora, tornar isso presente hoje, na sua existência terrena, para que todos nós possamos fazer essa experiência da libertação, da graça. E assim, irmãos e irmãs, depois que Jesus termina, né, a sua leitura e a sua reflexão, que ele começa a fazer, muitas pessoas, o evangelista nos diz, ficaram encantadas, admiradas com Jesus. Porque viu a sabedoria, viu o conhecimento, viu o novo que ele estava trazendo. E em contrapartida, outros começaram a questionar, mas ele não é filho de José, o carpinteiro? Então olha como já no início da missão de Jesus, pessoas começaram a querer desmerecê-lo, começaram a querer desfazer dos seus ensinamentos. E aí Jesus depois continua dizendo, consciente dessa realidade, ele cita a história, né, um fato da vida dos profetas Elias e Eliseu. Elias, num período de seca muito grande em toda a região, foi enviado por Deus para quem? Para uma família que não era judia, e a graça de Deus aconteceu na vida daquela família. Depois Eliseu, né, que numa realidade de muitos leprosos na época, não foi enviado para os leprosos da época, para os leprosos dos judeus, mas foi enviado para um leproso pagão. E lá a graça de Deus aconteceu nele. Então Jesus apresenta essa outra realidade, que os enviados de Deus sempre encontram resistência no meio do seu povo. Que os judeus, muitas das vezes, não estão abertos para a graça de Deus. Então, como a graça de Deus não vai ficar reclusa e ninguém vai acabar com ela, vai para onde? Para os outros povos, vai para as outras pessoas, como aconteceu com Elias e Eliseu, e também Jesus já prevendo que iria acontecer com ele. A sua boa nova não seria somente para o povo judeu, mas seria levado também aos outros povos. Então, quando os membros perceberam, os membros presentes na sinagoga, perceberam que Jesus estava falando deles, aí sim, a indignação, a revolta, a trama da sua morte. Olha, já no início da missão, quiseram levar Jesus para o alto de um precipício para ali poder jogá-lo de lá e matá-lo. Olha o que a intolerância é capaz de fazer, e creio que aqui devemos perceber bem isso também, irmãos e irmãs. A intolerância, fruto da nossa cegueira espiritual, da nossa pobreza espiritual, de tudo aquilo que não nos faz enxergar o Deus vivo e verdadeiro, mas diante daquilo que a gente cria, nos faz desejar a morte do outro, não só desejar, mas muitas vezes querer concretizar o assassinato do outro. Isso não é diferente dos tempos em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo estes tempos, como vemos exemplos de cristãos no Brasil matando, roubando, com ódio no coração, denegrindo o outro, principalmente nas redes sociais. Então é importante que a gente reflita bastante nisso. Mas voltando para a essência do Evangelho, a gente percebe, e a mensagem do evangelista São Lucas sobre Jesus para nós, irmãos e irmãs, reconhecer a novidade que Jesus nos traz. É o que veio nos libertar, é o que veio nos curar, é o que veio nos dar vida nova, mas é aquele também que veio nos ajudar a olhar para as pessoas que estão empobrecidas em suas diversas situações de vida, para que a gente possa também levar essa boa nova para elas, para que a gente possa levar o amor de Deus para elas, para que a gente possa oferecer uma vida nova para elas. É o que precisamos fazer. Foi isso que Jesus fez na sua vida terrena, e é essa missão que Jesus confia à sua comunidade fiéis, que é a sua igreja, que somos nós hoje. Então, que esse Evangelho reanime a nossa fé, que essa alegria de sermos cristãos possa se fortalecer em nosso coração, para que a nossa missão se aperfeiçoe, para que a nossa missão possa realmente melhorar a cada dia e a gente crescer na fidelidade a Jesus. Que a gente possa ser cristão como Jesus nos ensina a ser, e não como muitas das vezes imaginamos que poderíamos ser, que aí a gente pode distorcer o nosso ser cristão. Vamos agora então
cheios dessa palavra de Deus que nos traz tanta alegria e esperança diante dos desafios que vivemos, rezar para que a gente possa estar crescendo no nosso compromisso cristão. Convido você a rezar comigo um Pai Nosso e 3 Ave Marias, rezando por você, pela sua família, pela sua casa, rezando também para que a gente possa concretizar isso que Jesus nos ensina, que a gente possa renovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé em Jesus, numa sociedade que cada vez mais está renegando Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o nosso Deus derrame a sua bênção sobre nós, nossas famílias, nosso lar, para que, pela graça do Espírito Santo, possamos sempre fazer essas obras novas que Jesus iniciou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para todos. Fiquem com Deus.